Ok. Vou gravar no computador. É isso. É isso ou no iCloud? Eu acho que é isso, né? Stop record, tá ok. Acho que está gravando. Então, aí, hoje nós vamos começar com essa aula que vai falar do corpo humano, né? Porque, normalmente, quando a gente chega a estudar e quer estudar astrologia, tem essa curiosidade, a gente vai lá na internet, né? Quando eu estudei, não tinha internet. Imaginem só que eu fui daquelas que tinha uma caixinha assim, com uma videocassete, sabe aquela cassete que você enrolava, quando ela desenrolava, você enfiava assim, e enrolava para cá? É, exatamente. Essas foram as minhas primeiras gravações de mapa astral. E estudei numa escola que era naquela época. Eu tenho duas dessa, desculpa. Fala? Que eu tenho duas fitas dessa tua. Eu tenho. Duas. Eu tenho. Você gravou para mim duas, Isso. Bem lá na época. Na época. Eu sou daquela época. Então, e na realidade, veja bem, o que era para mim importante? Aí eu vou te falar por que eu fui estudar astrologia. Porque aconteceu na minha vida, no meu entorno, uma amiga, uma tragédia. Essa tragédia que havia sido anunciada por uma astróloga um ano antes, quando essa pessoa fez o mapa da pessoa que acabou cometendo uma tragédia. E aí eu falei assim, gente, mas se um ano antes isso já estava no mapa dela, será que ela tinha como evitar? Porque, na realidade, o que adianta o conhecimento se não torna você menos refém do acaso, certo? Eu acho que essa é a parte mais importante. O conhecimento te dá a capacidade de driblar, de contornar, de superar os desafios com o conhecimento. Se eu digo assim, eu estou num avião, ok? Entrei no avião, está lá escrito, lá, liga o cinto, põe o cinto e fica com o assento ereto e vamos começar. Daqui a pouco vem uma turbulência. Aí o comandante fala para você, liga o cinto, fica com o negócio ereto, porque nós vamos entrar na turbulência. Se você é uma pessoa que tem um certo conhecimento e sabe que vai entrar na turbulência, você vai pôr o cinto. E aí a turbulência você vai passar sem tanto medo e sem tanto desgaste, talvez não precisa nem vomitar, porque às vezes a gente vomita nas turbulências, não é? Mas você prepara o saquinho. Atualmente, nós estamos fazendo isso por causa da pandemia, e a gente sabia, os astrólogos sabiam, eu coloquei até um depoimento lá no meu YouTube de um cliente meu, que é uma pessoa super instruída, um cara que é casado com uma novelista, então, são pessoas instruídas que são meus clientes. E em 2019 eu falei para ele, você se prepare que 2020 vem pau, e que pode ser que nem uma guerra, tipo a Primeira Guerra Mundial. E ele falou para mim, Gra, eu não vi pessoas falarem nisso na televisão. Eu falei, mas quem vai na televisão, ele é refém da mídia. A mídia quer sempre que você, no final, você fala, não, mas vai dar tudo certo. Você vai encontrar o amor da tua vida e vai ser tudo legal. E não sei por que é isso, né? Nesses programas de entretenimento que são mais, digamos, destinados assim ao público em geral. Mas aqui não estamos tratando disso. Estamos falando do conhecimento que vai ajudar você nos períodos bons e nos períodos ruins. Porque eu falo assim, às vezes eu falo para um cliente, olha, você vai ter um bom aspecto de Júpiter de casa 5. Joga na loteria que eu quero meus 10%, tá bom? Porque você vai ganhar. E às vezes a pessoa tem uma oferta, uma proposta de trabalho, ela me liga e fala, olha, eu vou mudar de cidade, vou ter um aumento de emprego, legal, né? Você me falou isso. Por quê? Porque a pessoa está preparada para receber. Se não estiver preparada, pode ser que ele fale, essa proposta, não sei se vai ser bom, e no fim deixa passar, não é? Bom, mas hoje, né, por enquanto estamos com 11 pessoas, se entrar mais alguém, depois as pessoas eu vou admitindo, porque eu acho que aparece aqui, por enquanto eu não fiz nenhuma bobagem aqui.
tá? Ok. Então, aí eu vou mostrar para vocês uma imagem, tá? Então, primeiro, através dessa imagem, vocês vão ver, vou colocar aqui, ok. Ok. Estão vendo? Todo mundo está vendo? Põe um dedinho assim. Anderson, já que eu te vejo, põe um dedinho. Ok. Vocês estão vendo que tem uma figura aqui em pé, certo? Aqui, ela está dentro de uma amêndoa, mas essa ideia da amêndoa é uma ideia que existe desde a Idade Média. A gente vê, às vezes, a Virgem Maria nas igrejas medievais dentro da amêndoa, porque ela significa a vagina quando a gente nasce, né? A abertura pelo qual o ser humano nasce. Aí eles colocam essa pessoa em pé. Aqui você tem todo o zodíaco, tá? Fazem ele começar aqui por Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, tá tão escurinho que não dá para ver, mas é um escorpiãozinho, Sagitário, Capricórnio, Aquário, onde o Sol está agora, e Peixes. Ok. E aí, essa figura, que é uma figura antiga, ele mostra os signos nessa posição no corpo humano, tá? A partir do Áries, que está aqui em cima, que é esse carneiro, depois ele bota o touro no pescoço, depois ele coloca os gêmeos aqui, Câncer, Leão, Balança, Escórpio, aqui ele vem com Sagitário, Escorpião, Aquário e Peixes. Porém, essa figura, para mim, quando eu comecei a estudar, não fazia muito sentido. Porque eu dizia assim, mas isso daqui é redondo, ou deveria ser redondo. Ele está oval, mas ele deveria ser redondo. E se a pessoa está em pé, como é que ela consegue receber essas energias ou essas influências? Tá? Aí, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui a tela. Vamos lá, descer aqui. 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 Não consigo subir essa imagem. Ah, subiu. Subiu, achei. Pronto. Agora, vejam quando vocês começam a ver essa imagem, como aquilo fica tudo mais claro. Esse daqui foi um desenho que fui eu que fiz, tá? Esse bebê que está aqui, espera que eu vou admitir a Patrícia. Esse bebê que está aqui desenhado, esse feto que está dentro do útero da mãe, fui eu que desenhei dentro dessa coisa. Na época que eu dava aula com acetato, né? A gente copiava, lembra? Fazia uma fotografia, botava um acetato que depois a gente projetava, né? Com data, como é que chamava lá, sei lá, aquele negócio que jogava a imagem na tela. Porque as primeiras aulas eu fazia desse jeito, né? E por que isso? Isso foi também porque eu aprendi assim do meu professor Facciolo Neto, que foi o primeiro professor de astrologia, tá? Bom, aí, quando a gente vê desse jeito, aqui tem a linha do horizonte, ok? Aqui, nesse lugar aqui, exatamente nesse lugar. E os signos astrológicos, eles são começados por aqui, tá certo? Eles começam por aqui. Então, você tem o primeiro signo, que é Áries, exatamente onde tem o quê do bebê? Eu podia ter colocado uma orelha, esqueci da orelha. Na realidade, ele rege a cabeça. A cabeça que é usada quando o bebê nasce, abre a vagina, abre aquela amêndoa, enfia a cabeça e entra para nascer. Esse impulso de vida é dado por Áries, o carneiro. Não sei se vocês lembram ou se vocês estudaram, na Idade Média, as pessoas que iam de assalto também aos castelos, eles usavam um longo pau, né, de madeira, com na cabeça um carneiro, para quebrar o portão. Vocês lembram disso? Vocês devem ter visto em filme, né? Então, a cabeça sempre tem uma relação com o início, ok?
ele inicia sempre com o signo de fogo, porque é um signo de ação. Então, as pessoas que são arianas, normalmente são pessoas impulsivas, irrequietas, querem as coisas para ontem, né? Não tem paciência para nada, querem porque querem e vão em frente, tudo bem, faz parte das características deles. Então, é como um esportista, tá? O que ele tem que fazer? Saber que tem um risco. O nascimento já é um risco, né? O bebê, quando ele sai da barriga da mãe, sabe lá o que ele vai encontrar do lado de cá, né? Então, aqui vocês estão vendo. Então, a Áries rege a cabeça, a testa. Tem alguma coisa aqui que está escrito humor, que eu não entendi o que é. Espera aí. Tá. Não sei por que está aparecendo isso. O Ítalo tem que me explicar, tem mistérios ainda que eu ainda desconheço. Bom. Mistérios, né, Margarete? Preciso de aula. Olha, o Ítalo me deu aula, a Luciana me deu aula, vou te contar, viu? Mas aqui pra gente, Gra, não tá aparecendo nada, não, só a sua tela. Tá tudo bem. A tela tá bem, tá. Tá então, ótimo. Você está vendo esse bebezinho que, infelizmente, esqueci de bater na orelha, né? Mas a gente vê que o signo de Áries está exatamente em cima da cabeça. Né? Depois eu vou explicar mais coisas, mas Áries rege a cabeça. A cabeça, o nariz, até chegar no dente, na parte da dentição superior, tá? Por que a parte superior? É aquela parte que, quando vocês já viram as caveiras, a parte de baixo não pertence à caveira, né? A parte de cima é que pertence. A parte de baixo ela é descolada, ela está colada no pescoço, certo? Então, quando uma pessoa de Áries normalmente sofre acidentes na cabeça, dores de cabeça, até câncer de cabeça. Tem muitas doenças que pertencem a essa parte, tá? Vamos falar das patologias depois, porque as patologias são provocadas pelos planetas, especialmente os planetas maléficos, tá? Às vezes o planeta benéfico também, mas enfim, que ninguém é benéfico e ninguém é maléfico aqui. Aqui na segunda parte, você vê que o signo de Touro pega o maxilar inferior e o pescoço, regido por Vênus, né? Aqui nós temos Marte, deus da guerra, aqui tem Vênus, deus do prazer. O que ele faz, o bebê, assim que ele nasce? Ele quer chupar o bebê, chupar o leite da mãe, vai lá não com uma fome, uma gana, né, de chegar no peito, certo? Então, aqui você tem o touro rege a boca, tá? A parte inferior aqui, o pescoço, as primeiras 7 vértebras e também a tireoide. Nós temos aqui dentro também tem glândulas, né? A gente também, quando estuda astromedicina, estuda também a relação com essas glândulas do corpo, tá? Ok, Vênus. Aí você fala, mas que legal, Vênus é benéfico. É verdade, os venusianos, os taurinos, são pessoas normalmente bonitas, gostam de comer bem e gostam de conforto. E de prazer, sensualidade, a palavra de Vênus. Tá? Aqui, quando você chega nesse ponto, que é a terceira parte, aqui o bebê começa a mamar e também vai desenvolver os beabá da vida, né? Babé, bó, né? Ele vai começando a falar. Mas os 5 sentidos, eles são desenvolvidos no bebê quando ele chega aqui na terceira casa. É o Mercúrio que rege Gêmeos. Gêmeos rege a parte respiratória do pulmão, braços e mãos. Ou seja, os gestos, né? Por isso que a gente fala que para o bebê tem que pôr os móveis, as coisas para estimular os 5 sentidos. Então, muitas vezes o geminiano sofre desses problemas respiratórios, assim como problemas nos braços e nas mãos, quando tem uma patologia de um planeta. Tá? Que pode ser Mercúrio ou outro planeta.
Aqui, quando chegamos aqui na quarta parte, é quando a criança começa a entender quem é pai, quem é mãe, quem é tia, quem é avó, ele tem uma ideia da família, certo? Às vezes até de quem é irmão, por exemplo. E aqui nós temos a Câncer, regente a Lua, que rege o aparelho digestivo, tá? Então, nesse momento que ele desenvolve o aparelho digestivo, é quando a gente introduz a comida para a criança. Ela sai do momento do leite, ainda permanece, às vezes, uma mamadeira, mas ela começa a compreender os sabores e também se relaciona com pessoas da família, tá? Quem é de Câncer ou tem ascendente, porque aí a gente está falando do signo solar, do signo ascendente ou do signo lunar, que são os mais marcantes aqui, né? Em matéria de saúde. Então, aqui nós podemos ter problemas gástricos, problemas de digestão, tá certo? Temos esse tipo de patologias que afetam o aparelho digestivo, tá? Quando você chega nesse ponto aqui, casa 5, que é o ponto onde a criança começa a se olhar no espelho, ela se reconhece. E tem outra coisa, porque até aqui a criança fala na terceira pessoa. Ele não fala eu, né? Eu, Graziela, ele fala como se fosse outra pessoa. A Graziela faz isso, a Graziela faz aquilo. Por quê? Porque ela não tem a noção do eu. E a noção do eu, ele se desenvolve quando a criança chega aqui no signo de Leão. Ela começa a brincar com os amiguinhos, começa a fazer jogos. Então, ela elabora o lado criativo, tá certo? Aqui nós temos como regência a coluna dorsal, com a espinha dorsal. Então, muitas vezes, uma leucemia, ela tem relação com o Sol ou com o Leão, tá? Com o signo, com o Sol de Leão, e uma patologia desenvolvida ali, uma falta de energia, falta de imunidade. Quando você chega, normalmente o leão se queixa de dor nas costas, sim, tá? Aqui, quando você entra no signo de Virgem, é quando a criança começa a andar aí na escolinha, começa a assimilar e a fazer raciocínios de frases, né? Ele começa a compreender, muitas vezes a criança já, né, escreve as primeiras coisinhas, assim, então ela tem essa capacidade de elaborar, tá certo? Assimilar. Então, o que ele rege, o signo de Virgem? Ele rege o intestino. O intestino, olha como a astrologia é sábia. O mesmo regente de Gêmeos é o mesmo regente de Virgem, apesar que atualmente nós estamos considerando séries. Mas, na astrologia tradicional dos 7 planetas, é o mesmo regente. O regente Mercúrio rege o raciocínio intelectual e a habilidade mental. E Virgem também, ou seja, o mesmo Mercúrio, numa outra qualidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho, qualidade de terra, ele fala de assimilar conceitos básicos do dia a dia, necessidades. Começa a se organizar, a criança começa a se organizar, a compreender a organização do dia, certo? Aqui. Quando chega no signo de Libra, nós estamos saindo da parte, eu vou colocar um papel aqui na frente, só para vocês verem. Estamos saindo da parte de baixo, que fala sobre eu comigo mesmo, para ficar eu com os outros, tá certo? Quando nessa parte, que é a parte de cima do céu, quando a gente nasce, todos os planetas que estão na parte de cima vão falar do social, de como a gente se relaciona com os outros. E o primeiro é Libra. Libra, que se opõe a Áries e que rege os rins, balança, né? Vocês já viram o símbolo com os 2 pesos, de um lado e do outro. Os rins têm um trabalho de filtro, certo? Relacionamento com o outro. Então, ali nós encontramos também o regente Vênus, mas que não é um regente Vênus de terra, mas é um regente Vênus de ar. E aí,
é um ar intelectual, é aquele que raciocina e que fala, eu gosto desse fulano, eu gosto de estar com essa pessoa, porque ele é assim, assim, assim. Então, ele raciocina, signo de ar, raciocina. Mas ele acaba tendo problemas renais se ele tem problemas afetivos ou amorosos. O casamento dele não está bem, ele vai ter ataque de rim. Coitadinho. Quando chegamos aqui no signo de Escorpião, que é um signo de água, gente, a gente igualzinho a Câncer, tá? A gente fala Escorpião, Escorpião é lava vulcânica, é água fervendo, tá? Só que está em ebulição, mas ele está tampada, é uma panela de pressão, tá? Então, sempre que vocês pensarem no Escorpião, pensa numa panela de pressão pronta para explodir se a válvula não tiver escape, né? Ele até te joga assim a válvulinha bem na tua cara quando ele está com raiva de você. E aí vem aquele jato de calor, né? De fervura em cima de você. E aonde ele se pensa que ele tem como regente Marte também, na tradição. E Plutão é um regente moderno. Ele rege o quê? O que que nós temos aqui? Bumbum? Sim, mas nós temos os órgãos excretores e reprodutores, órgãos sexuais, certo? Então, aqui você vai ter as patologias relacionadas com isso, com sexo, com reprodução e com, por exemplo, um problema no cólon, por exemplo, você veria aqui, tá? Com essa casa astrológica que é a casa 8. Quando chegar aqui, em Sagitário, tem o próprio bumbum, né? Olha, o bumbumzão redondo, né? Não é que você lembra da figura do Sagitário, que é um cavalo, qualquer coisa mais bonita do que a parte traseira de um cavalo, né? O cavalo, ele te fala também de correr, né? Uma coxa bem musculosa faz a gente correr. E o que ele significa também? Júpiter, por exemplo, é um planeta benéfico, mas normalmente as pessoas aqui vão ter problemas de nervo ciático, vão ter problema de pressão alta, tá? É uma coisa muito inerente a esse Júpiter aqui, a esse signo de Sagitário. Apesar de serem pessoas fortes, né? Fortes como musculosos, assim. Muitas vezes a mulher tem culote quando ela tem esse signo no ascendente, por exemplo. Tá? Mas aqui você tem a regência do planeta Júpiter, que também é corregente de peixes. Normalmente, pisciana também tem quadril e bunda larga. Tá? Quando você chega no signo de Capricórnio, você vai ver que a correspondência está onde? No joelho, né? Que está aqui escondidinho pelo braço, mas é o joelho que está aqui. Porque o regente é Saturno, é um signo de terra, e ele está sempre, que também o Capricórnio é um cabrito, né? Um cabrito que sobe montanha, um cabrito que fica assim, às vezes, com pouca água, que fica na seca, que come pouco, mas que dá o duro danado, ele serve para tudo, né? A cabra te dá até leite. Mesmo se ela está magrinha, está lá trabalhando, cabritório é pau para toda obra, né, Cícera? Não é pau para toda obra? Viu? E pode ter problemas nos joelhos, articulações, com a idade também. Normalmente são muito fortes, podem ter problemas nos ombros também, porque carregam muita responsabilidade. Eu falo que o Capricórnio tem complexo de Atlas, carrega o mundo nas costas, certo? Aí chegamos no Aquário, né? Aquáriozinho da nossa querida Margarete, que também é o ascendente da Luciana, que ela não está me escutando, mas que depois ela vai ouvir. Por quê? Porque aqui no Aquário, que é onde está o Sol agora, né? Regente de Aquário, temos Saturno, que é o regente tradicional, Urano, que é o regente moderno, tá? Que trouxe a tecnologia e a modernidade desde a Revolução Francesa e a Revolução Americana da Libertação. Aqui nós vamos ter a barriga da perna. Vocês sabem que a barriga da perna, ela faz o trabalho de uma pompa.
a gente fala que a barriga da perna corresponde ao coração, né? Eu falei do leão da coluna dorsal, mas eu esqueci de falar do coração mesmo, que é regido pelo leão. Então, aqui também você vai ter isso. Vocês sabem que quando você anda de avião, né, te falam assim, não, você tem que andar, tem que mexer, porque a barriga da perna bombeia o sangue para cima, auxiliando o coração. Então, tem uma correspondência. E, no fim, os pezinhos aqui, não sei se os pezinhos estão muito grandes para esses bebês, mas aqui você tem o signo de peixes, que, porém, ele se junta com essa parte e dá muita sinusite, às vezes, tá? Isso pela posição do bebê e, eventualmente, dos planetas que estão aqui, tá? Tá tudo claro até agora? Faça um negocinho assim para mim. Isso, muito bem que tem Anderson para me mostrar. Adriane, você está entendendo direitinho, né, Adriane? Então, ela é Sagitário, né, Adriane? Isso, sagitariana com gêmeos. Então, bem do eixo que pegou o eclipse, né, em dezembro. Bom, aí, mudanças aí para acontecer. Então, aí o que acontece? E realmente, o sagitariano, ele é um ser, assim, muito, muitas vezes, muito otimista, mas ele é afoito também, ele quer sempre pular etapas, né? Como os cavalos, que estão sempre, não querem ficar presos e gostam de pular, né? Aqui eu quero também salientar que nós podemos ter patologias e doenças pelo eixo oposto, ou seja, um planeta de Libra vai projetar também doenças na cabeça, não somente aqui embaixo, tá? Um planeta ruim em Capricórnio pode fazer uma ressonância no signo de Câncer, tá? E assim acontece com os outros signos. Agora, uma coisa muito importante para vocês entenderem. Não é que a doença, por exemplo, eu nasci, eu sou do signo de Virgem, eu tenho Sol em Virgem, mas eu tenho um planeta ruim aqui, tá? Eu tenho Saturno, por exemplo. Então, o que eu falo para a pessoa? Olha, você vai ter uma assimilação muito lenta, é capaz de você ter problemas celíacos, ter problemas com grãos, certos grãos, não são todos. Por quê? Porque o Saturno deixa o intestino muito lento. E aí a pessoa vai ter esse problema de intestino. Mas o pisciano também pode ter problema no intestino, se ele tiver um planeta ruim do lado de cá, né? Porque é como um reflexo, é como um espelho, tá? Uma outra coisa importante, essa aula não é uma aula, né, inteira, é quase uma palestra, né, que eu estou fazendo para vocês. As patologias dependem dos planetas. Então, o planeta é o agente da patologia ou do acidente, ou serve de gatilho para que a doença se desenvolva e aparece. Tá? Isso é muito importante. E não é necessário, porque você fala, puxa, eu sou ariano e nunca tive nenhuma doença na cabeça. Mas espera que na próxima você pega um troço aqui e vai ter uma cicatriz na testa. Porque depende de algum aspecto astrológico que vai passar aí, vai ativar essa área. Tá? Graziela. Fala. Então, esses planetas ruins, é a Lígia aqui. Tá. Esses planetas ruins, eles são os chamados geracionais de trânsito lento? Não. Ou podem ser os rápidos? De jeito nenhum. Também? Não. Os planetas geracionais são planetas transsaturninos. E para as patologias, a gente olha os planetas transpessoais, mas como um todo. Eles não afetam diretamente você. Os planetas ruins, em astrologia básica, podem ser qualquer um, porque qualquer planeta tem um lado positivo e um lado negativo, como uma pilha, né? Certo? As pilhas não têm dois lados, um mais e um menos. Assim acontece com o planeta. Cada planeta ou cada signo, porque o signo ele representa o órgão,
que vai ser atingido pelo planeta, certo? Então, para uma doença se desenvolver, você não vai olhar o planeta lento. Imagine que Plutão passa 20 anos num ciclo. Agora, em astrologia mundial, a gente sabe que a AIDS, que surgiu quando Plutão estava em Libra, ou seja, na época que o acasalamento entrou em Escorpião e fez surgir a doença do sexo, que matava as pessoas que tinham, naquela época se dizia que tinham hábitos sexuais, às vezes promíscuos, tá? O que não é toda a verdade, é parte da verdade, certo? Aí depois entrou Sagitário, que trouxe um alívio, então isso você vai ver por gerações, mas não no mapa individual, certo, Lígia? Eu respondi? Aham. Ok. Então, agora eu vou colocar uma outra figura para vocês. Vocês sabem que na astrologia nós usamos 4 elementos, né? Diferentemente na China, eles colocam o éter também, tá? Mas o éter para a astrologia básica e a astrologia médica, o próprio Hipócrates, né, fala sobre os 4 temperamentos básicos: terra, ar, fogo e água, certo? Então, lá no nosso zodíaco aqui, também nós temos terra, fogo, ar e água. Cada um desses 4 elementos, ele passa por qualidades diferentes, ou seja, cardinal, fixo, imutável, de fogo. Isso também vai fazer o quê? Essa combinação que acontece dentro do nosso corpo vai ativar o nosso temperamento. E aí vocês vão pedir para um médico, tipo o pai da Margarete, que é aquele médico que estudou lá na base, né? E você vai falar para ele: pai, o que é, Margarete? Você vai lá perguntar para o teu pai. O que são os 4 temperamentos básicos? Nesses 4 temperamentos, que todo, por exemplo, o médico antroposófico, o médico homeopata, ele considera, antes de mais nada, quando ele conversa com você. Eu consegui colocar o Nelson ou entrou? Bom, não sei. Eu nem percebi que entrou o Nelson. Na realidade, isso torna... os temperamentos nunca são temperamentos plenos. Dificilmente uma pessoa é só sanguínea, ou só colérica, ou só melancólica, ou só fleumática. O colérico depende dos signos de fogo, ok? O sanguíneo do signo de ar, porque são pessoas mais intelectuais. O melancólico, que depende dos signos de terra, e o fleumático, que depende do signo de água. Então, existem doenças muito inerentes a esse temperamento. Temperamentos é mistura de elementos, tempera, né? Na Itália, isso é uma palavra italiana que vem do latim, temperamento. Eu falo que é como o tempero que você põe na comida, né? Na base você tem a comida, mas se você não põe temperos, não vai ficar com gosto nenhum. E o nosso temperamento também é todo misturado, né? Muitas vezes a gente tem que entender, mas se eu sou de temperamento colérico, eu vou estar muito mais, eu sou prepotente, sou vaidoso, eu sou insensível, eu quero as coisas ótimas, mas também sou prático, sou enérgico, sou líder, entendeu? Audacioso. Então, uma pessoa de temperamento colérico vai brigar mais, vai tirar a faca na hora da briga, entendeu? Ou vai meter a cabeça na parede. Isso vai fazer com que as doenças dele sejam muito rápidas, ele vai ter febrão enorme, mas, em compensação, ele tem uma força física muito forte para recuperar, porque o organismo dele é muito rápido em recuperar. O que é ótimo, né? É excelente.
Quando a gente está falando do sanguíneo, nós estamos falando de um temperamento de ar que é daquele que pensa, comunicativo, entusiasta, né? É compreensivo, ele acredita em tudo. Falar uma coisa, ele já acredita, né? Especialmente o geminiano, né? Leva tudo assim, ingênuo às vezes. Mas pode ser inseguro, né? Pode ser exagerados, é volúvel, pode ser indisciplinado. O que acontece com a pessoa sanguínea? Com a pessoa sanguínea, como ela pensa muito, ela vai ter dificuldade de aceitar coisas. Porque se não passar pelo crivo da cabeça dele, ele, não, isso daí não pode acontecer. É um contestador nato, entendeu? Ele é aquele que mais vai para o Google, para saber o doutor Google o que é que fala, né? Signos de ar, conhecimento. Mas não é, às vezes, um bom conhecimento, né? Eu falo que existe astrologia e existe astrologia Nutella, que é aquela que você encontra no Google, tá? Ou no Facebook, ou nas redes sociais. Aqui você tem os temperamentos melancólicos que são de signo de terra. Normalmente, esses signos de terra, muitos são cânceres com Capricórnio, são mais tristes. E aí entra aquela coisa da pessoa melancólica, tem mais, assim, é idealista, e aí ele se deprime mais facilmente, se fecha em si próprio, tá? E às vezes ele é pessimista diante da vida, vai levar mais tempo talvez para adoecer, mas também leva mais tempo para sair da condição no qual ele se posicionou, né? Por causa da lentidão dele, a terra é lenta, né? Você põe uma semente, você vai ter que esperar, né? E o fleumático, que é realmente o cara mais adaptável, né? Eu falo que são os mais adaptáveis, né? Pode ser também calmo, tranquilo, mas eficiente, sim, mas também mais emotivo, tá? Motivo e emocional, sentimental, talvez, né? E apesar de alguns desses signos serem introvertidos, então isso também vai modificar muito justamente essa parte, que é a parte do como cada um de nós vai reagir à patologia, tá? Então, isso é muito importante também. Vou descer um pouco aqui, deixa